como o movimento espírita pode contribuir para a aproximação entre a ciência e a religião, numa sociedade não espírita? Eu acredito que o movimento espírita já vem fazendo esse trabalho, na medida em que a fé oferecida pela doutrina espírita não colide com a ciência. Observemos nós como é que a doutrina espírita enxerga a questão do surgimento da vida. A visão que a doutrina espírita tem de surgimento é totalmente alinhada com as últimas teorias sobre a evolução das espécies, que é de Hugo de Vries, do ano de 1900, o chamado mutacionismo. Então, as teorias que são colocadas biologicamente são as mesmas que a doutrina espírita esposa. A doutrina espírita não colide com a ciência, no sentido de, não, a criação foi feita de uma vez só, não. É um modelo natural. Assim acontece na biologia, assim acontece nas outras demais ciências. O objetivo da doutrina espírita é exatamente esse. Aí alguém pode dizer assim, mas a ciência não diz que existe a alma. Mas a ciência provou que a alma não existe? Não, a ciência não provou que a alma não existe. Ao contrário, nós temos visto muitos trabalhos comprovando a existência do espírito. Muitos. Só que é curioso isso. Nós estamos provando que o espírito existe há 165 anos. Todo o tempo provando, é ciência atrás de experimento, e a ciência nunca se convence, ela vê o experimento, vê os resultados. Mas eu queria outra prova. Então, a gente vem desde Hydesville com uma série de experimentações atravessando as décadas e os séculos, e a ciência comprova médicos materialistas evidenciando as experiências de quase morte, os processos de regressão de memória pelos psicólogos, um conjunto imenso de experimentações com a mediunidade. A gente prova, mas não é possível, será que é mesmo? Então, há uma certa resistência da academia nesse sentido. Mas a doutrina espírita, ela tem como seu último dos princípios, ali colocado no item 55 do capítulo 1º do livro A Gênese, a informação de que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, ou seja, ela vai se adaptando àquilo que precisa. E ela também é uma doutrina científica. Se a ciência provar que ela está equivocada em algum ponto, ela se refará nesse ponto para continuar sempre alinhada com aquilo que a ciência já provou que seja verdadeiro. Então, esse é o papel dela. A gente nunca vai encontrar a doutrina espírita lutando contra a ciência para impor as suas verdades sobre ela.